Olá, alunos! Vamos lá com mais uma aula de correção da semana 1 do PET 5 do 7º ano. Este PET, então essa semana irá trazer para a gente porcentagem, tá? Eu fiz uma aula introdutória sobre porcentagem e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês, tá ok? Vamos lá, então? Questão 1. O quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas, de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, aí tem uma tabela onde vocês têm o caderno, a borracha e o lápis de cor. E depois vem aí o reajuste. Vamos analisar os reajustes. Primeiro, o reajuste ele pode ser para cima ou para baixo, aumento ou decréscimo, tá? O sinalzinho indica se teve um decréscimo ou se teve um acréscimo. Menos 15% do valor, então significa que este caderno teve uma redução de preço de 15%. A borracha já teve um aumento de preço de 25% do valor. E o lápis de cor teve um decréscimo, ou seja, um reajuste negativo de 10%. Então, aqui o preço original de cada um e nós vamos ter que ver para quanto foi este material. Depois disso, pediu para a gente colocar em ordem crescente, do menor valor para o maior valor, os materiais. Então, para a gente responder a isso, nós temos que saber quanto que está custando cada material depois do reajuste. Então, olha só, o caderno, R$ 6,80 e teve um decréscimo, de 15% do valor. Então, o preço do caderno, R$ 6,80, vou colocar aqui o valor original. E ele teve um decréscimo de 15%. Então, quando a gente fizer isso, significa o quê? Eu vou achar os 15% do valor e vou diminuir de 6,80. Então, primeiro, eu quero achar 15% de 6,80, lembrando que o de é uma multiplicação, Ele é uma parte de um total. Então, nós vamos achar 15% de 6,80. Esse vai ser o meu valor que reduziu. E depois nós vamos calcular para quanto foi o caderno. Então, aqui nós vamos fazer 15%, o de é uma multiplicação, 6,80. Calculando, então, 15% de 6,80, nós iremos multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. 15 vezes 6,80, vou fazer aqui no cantinho, depois eu vou apagar. Então, nós vamos fazer 6,80 vezes 15. 0, 8 vezes 5, 40, vão 4. 30 com 4, 34. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 8 com 4, 12. Vai 1, 4 com 6, 10. E as casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula, que é 1, 2. Então, a vírgula fica 102. Então, aqui em cima, nós temos R$102, dividido por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, que eu estou diminuindo o número, 2 casas. Então, a minha vírgula, ela está aqui, ela vai vir para aqui. Então, 102 dividido por 100 vai ficar 1,02. Então, o caderno, ele teve um decréscimo de R$1,02. Isso aqui é o que ele diminuiu. Então, qual que é o novo preço do caderno? O novo preço será
6,80 menos 1,02. 10 menos 2, 8. 7 menos 0, 7. 6 menos 1, 5. Então, qual o novo preço do caderno? 5,78. Então, de 6,80 menos 15%, 5,78. 15% corresponde a 1,02. Ok? Agora, nós vamos calcular o preço da borracha. A borracha, ela custava 2,80 e teve um aumento de 25% do valor. Então, vamos calcular a borracha. Vamos apagar aqui. 2,80, 25%. Então, o preço da borracha, 2,80 e teve um acréscimo de 25%. Eu vou calcular agora de uma outra forma. A gente vai calcular baseando nos 10%. Eu gosto muito de trabalhar assim, vocês têm condição de fazer assim também. Olha só, eu tenho 2,80. Quanto vale 10% de 2,80? Sem fazer continha. Basta a gente andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, 10% vai ser 0,28. E 5%? É a metade do de 10%. Vai ser quanto? 0,14. Se eu quero 25%, então, como que a gente vai fazer? Vai somar 0,28, que é 10%, mais 10% de novo, mais os 5%. Então, esse aqui equivale a 10%, 10% e 5%. Aqui nós vamos ter os 25%. Então, calculando aqui, nós vamos ter 8 e 8, 16, com 4, 20. Vão 2, 2, 4, 6, com 1, 7. 0,70. Isso corresponde a quantos por cento? A 25%. Então, aqui eu tenho 25%. Este valor, ele foi acrescido de quanto? 70 centavos. Então, nós vamos agora, o novo preço da borracha, o novo preço vai ser o que era antes, mais 70 centavos. Que vai dar R$ 3,50. Então, eu estou mostrando para vocês as duas formas de fazer. Nessa, eu usei a fração, né? Aqui, se vocês fossem usar a fração, vocês fariam 25% de, multiplicaria 2,80. Às vezes, aqui, pelo método da tabela, é muito mais rápido. Vocês vão associando com quem? Associem com os 10%, que no instantinho vocês vão fazendo a conta de cabeça, tá? Então, o novo preço da borracha, R$ 3,50. E agora o lápis? O lápis custava R$ 7,20 e teve uma redução de 10%. Olha só. Então, o preço do lápis, R$ 7,20, menos 10%. Nós vamos usar a tabela. 7,20 é o total. 10% de 7,20 tem que andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula vai vir para aqui, ó. Então, vai ficar 0,72. Já encontrei os meus 10%. Então, este valor é o que foi retirado. Ele teve um desconto, ele foi reduzido em 10%. E qual vai ser o novo preço? O novo preço vai ser 7,20 menos 72 centavos. 10 menos 2, 8.
Aqui ficou 11 menos 7, 4. E aqui ficou 6. Então, o novo preço é 6,48. 6,48. Então, vamos lá e vamos colocar os preços. Caderno ficou 5,78. A borracha, 3,50. E o lápis de cor, 6,48. Aí, pediu para a gente colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar 3,50, depois os 5,78 e depois os 6,48, que na ordem é borracha, caderno e depois o lápis de cor. Borracha, caderno e lápis de cor. Letra A, borracha, caderno e caixa de lápis de cor. Materiais na ordem crescente. Isso, ok? 2. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Muita atenção neste probleminha, gente, ele exige muito raciocínio. Vou tentar explicar da melhor maneira para vocês, tá? Então, ele pediu emprestado R$ 1.000 para Maria. Ela resolveu emprestar. Portanto, a Maria, muito inteligente, falou, olha, eu te empresto, mas você tem que me devolver no final de 10 dias, com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Então, ela emprestou, mas ela virou e falou assim, ó, daqui 10 dias você tem que me devolver com um acréscimo, com mais 40% dos R$ 1.000 que eu te emprestei, tá? Aí, ela propôs ainda que, esperta que a Maria é, ela propôs ainda que, se o Joaquim devolvesse antes, ela reduziria 2% do valor devido. Atenção com essa palavrinha, devido e não emprestado, tá? Por ele a cada dia adiantado. Então, 2% a cada dia adiantado. Então, prestou 10 dias. Não, eu consigo te pagar com 8. Então, do que você me deve, eu vou tirar 2% a cada dia. Do que você me deve e não do que eu te emprestei. Porque devendo ele já tá. Porém, caso devolvesse o dinheiro depois, ou seja, após o prazo, ela acrescentaria 3% do valor devido a cada dia de atraso. Então, aqui, muito importante, com a palavrinha devido, valor devido. Qual que é o valor emprestado? Até coloquei aqui, ó, valor emprestado é diferente do valor devido. O valor emprestado é quanto? É 1.000. E o valor devido? O valor devido é o que ela pediu os 10 dias. Com quantos por cento de acréscimo? 40%. Então, ele deve os R$ 1.000 que ele pegou emprestado, mais 40% desse valor, tá? Que nós vamos achar ele aqui na letra A que tá pedindo. Aí, você vai fazer o seguinte, na letra A, quanto Joaquim devolverá a Maria, caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado? Então, 10 dias é o prazo que ela colocou. 10 dias é com quantos por cento? Com 40%. Então, nós vamos calcular aqui, ó. Com 10 dias, deixa eu corrigir aqui.
com 10 dias, vamos corrigir. Com 10 dias, tem um acréscimo de 40%. Então, vamos calcular. O valor que ele pegou emprestado é 1.000, com mais 40%. Olha só, vamos fazer na tabela? 10% de 1.000 vai ser quanto? Só eu tirar um zero no final, não é isso? Tiro uma casa, vai dar 100. E 40%? Vai ser 4 vezes 100. Então, 40% é 400. Então, quanto que o Joaquim deve? Ele deve o 1.000 que ele pegou emprestado, mais os 400 de acréscimo. Então, ele deve 1.400. Mas, Miriam, eu não quero fazer pela tabela, eu quero fazer pelo acréscimo. Então, quanto que ele deve? Ele deve 140%, que é 100, que é o empréstimo, mais 40%. 100% mais 40%. Então, a gente vai fazer 140% de 1.000. O de a multiplicação, vamos cortar. Um zero com um zero, um zero com um zero. 140 vezes 10, 1.400. Vocês podem fazer pelas duas formas, tá? Aqui eu já joguei direto, né? A gente foi fazendo pela tabela e aqui a gente jogou na forma de fração. Então, os 1.400 é o valor devido. Agora, nós vamos calcular todas as outras duas continhas em cima do valor devido, porque olha o que está falando. Caso ele devolvesse antes, ela reduziria 2% do valor devido e não do valor emprestado. É lógico, né? Agora, as próximas contas que nós formos fazer, nós vamos fazer em cima do valor devido. Vamos ver aqui, letra B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? 13 dias está passando dos 10 dias. Então, olha só, ela já, com 10 dias, já tem 40% de acréscimo. Além dos 40%, então, nós vamos ter o que mais? 3% a cada dia de atraso. E nesse caso aqui, ele atrasou 3 dias. Então, o atraso aqui, o atraso foram 3 dias. E os juros? E o acréscimo? Vai ser 3 dias vezes 3%, que vai dar quanto? 9%. Então, aqui, ele vai ter 9% a mais do valor devido. Então, a gente vai calcular 9% de 1.400. Então, vamos lá. 9% de a multiplicação 1.400. Vamos simplificar. Nós vamos cortar um zero em cima com um zero embaixo. Por que podemos simplificar? Porque nós temos a multiplicação. Se tiver soma, não pode não, tá? E vamos fazer 9 vezes 14. 9 vezes 14 vai dar R$ 126. Então, essa aqui, o 126, é o meu juros de 9%. Mas quanto que ele vai ter que pagar, então? Ele vai pagar os 1.400 mais 126. Ele vai pagar 1.526.
R$ 1.526 pelos 3 dias de atraso. Com 3 dias de atraso. E a próxima questão? C. Aí o Joaquim saldou a dívida. Saldar a dívida é pagar antes, né? É quitar a dívida. Saldar a dívida é quitar. Ele quitou a dívida com 4 dias. Em 4 dias. Qual foi o valor pago? Olha só, muita atenção aqui. Se ele saldou em 4 dias, ele adiantou quanto do pagamento? O prazo não era 10 dias? Então, nós iremos calcular aqui se ele tinha 10 dias para pagar. 10 dias para pagar. E ele saldou, né, quitou com 4 dias. Eu vou descontar dele quantos dias que ele adiantou no pagamento? Ele adiantou 6 dias. Se ele adiantou 6 dias, os juros vai ser 6 vezes 2%. Então, ele vai ter um decréscimo de quantos por cento? Menos 12%. Então, aqui eu vou retirar, né, do valor devido 12%. Então, eu vou calcular 12% de 1.400. E depois eu vou abater esse valor de 1.400. Então, nós vamos fazer 12% de 1.400. Simplificando, 0 com 0, 0 com 0. Aí, nós vamos fazer 12 vezes 14. 12 vezes 14. 2 vezes 4, 8. 4, 8, 6. 168. Então, 12 vezes 14 vai ser igual a 168. 168 é o valor que vai ser diminuído. Então, agora nós vamos calcular o valor que ele vai pagar. Valor pago vai ser 1.400, que é o devido, menos 168. 1.400 menos 168. Vamos fazer aqui. 10 menos 8, 2. 8 menos 6, 9 menos 6, 3. 13 menos 11, 12. Então, deu quanto? R$1.232. Então, ficou assim. 1.232, se ele pagar com 6 dias adiantado, né? 1.526, se ele pagar com 3 dias atrasado. E 1.400, se ele pagar nos 10 dias. Ok? Três, o salário bruto de Ana Clara, que era R$3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Olha só, então o primeiro salário dela, o salário inicial, era 3.000. Depois ele teve um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do salário, então, ou seja, todo salário, gente, todo mundo que é fichado, o INSS, ele desconta 11%. O empregador, ou seja, quem está contratando, pode descontar 11% do salário, mas não vai para ele não, vai lá para o governo, tá?
Fica lá no governo que vocês vão ver, eu vou explicar mais pra frente por quê. Então, todo mundo que tem carteira fichada, bonitinho, tem 11% do salário descontado referente ao INSS. Aí, agora, nós vamos entender isso. Qual o salário bruto de Ana após o reajuste? Então, tá aqui, ó, letra A. Qual o salário bruto de Ana após o reajuste? Então, o primeiro salário dela era quanto? O salário inicial. Então, o salário inicial era 3.000. Ele teve um aumento de quanto? Mais 10%. Quanto que é 10% na tabelinha? É só a gente tirar um zero, não é isso? 10% é quanto? 300. E o salário final dela foi para quanto? Depois do aumento. Salário final, 3.000 mais 300, 3.300. Então, o salário bruto, essa palavrinha é importante. Bruto é que não teve desconto. Não teve desconto. Ainda não teve desconto. Tá? Então, salário bruto, 3.300 após o reajuste. Tá? Letra B. Qual é o salário líquido? B. Qual é o salário líquido de Ana? Ou seja, após o desconto do INSS. Então, salário líquido é o que já sofreu desconto, é o que ela vai receber. É o que realmente ela vai ter para ela. Então, líquido é após descontos. Ela quer saber o salário líquido após o desconto antes, então, duas situações, antes e depois do reajuste. Então, nós vamos calcular a primeira situação antes do reajuste e vamos calcular a segunda situação depois do reajuste. Então, voltando, antes do reajuste, eu tenho que calcular sobre o salário que ela tinha, que é quanto? 3.000. Então, aqui o salário dela era 3.000 reais. E depois do reajuste, o salário dela foi para quanto? 3.300. Aqui eu vou calcular sobre 3.300. Então, o desconto do INSS, vamos olhar a taxa, 11% do salário. Então, aqui eu vou tirar 11%, que eu vou descontar. Então, vou retirar 11%. Vamos calcular aqui, então, 11% de 3.000. Vou fazer esse agora com a fração 11% de a multiplicação 3.000. Vamos simplificar, porque está multiplicando, cortou 2 com 2. E vamos fazer 11 vezes 30. 11 vezes 30 vai dar 330. Isso aqui é o valor de quem? Do desconto. E o salário? Quanto que ela vai receber? Ela vai receber 3.000 menos 330. 3.000 menos 330, ela vai receber 2.670 reais. Então, antes dela ter o aumento, com o desconto de 11%, era isso que ela recebia, né? Porque o restante, os 330, vai lá para o governo. E agora, com os 3.300, vamos ver quanto que ela vai receber? Vamos calcular, então, agora 11% de
3.300. 11% de 3.300, vamos simplificar. Se eu multiplicar 11 vezes 33, vai dar 363. Aqui deu 330, aqui deu 363. Então, eu tenho 363 de desconto. E o salário líquido dela? Quanto que ela vai receber? Ela irá receber 3.300 menos 363. Ela irá receber R$ 2.937. Então, tá aqui os dois salários líquidos dela. Antes, eu calculo sobre os 3.000 e depois do aumento, eu vou calcular sobre os R$ 3.300, tá? E letra C, você sabe o que significa INSS e qual a razão desse desconto? Bom, INSS, eu dei um print aqui, lá da página do Ministério da Economia, né? Significa Instituto Nacional do Seguro Social. E o que significa? É um imposto, tá? Na verdade, não é um imposto, é uma contribuição previdenciária, ela é obrigatória, está definida nessa lei 8.212 de 1991, que dispõe sobre as questões relacionadas à Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Seguridade Social é o que a gente recebe de aposentadoria. Pode ser, tá? Salário maternidade, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, é o que o governo nos paga depois. Vamos supor, seu pai trabalhou o ano todo, a vida toda. Então, a vida toda ele tá lá pagando o INSS. Então, ele paga o INSS. Chega uma certa idade, em um certo tempo, a gente aposenta. E aí, o governo vem e nos fica pagando o valor do INSS, que hoje o mínimo é o salário mínimo. Ok? Tem também o auxílio-doença, você pode ter ajuda com auxílio-doença e outros itens se necessário. Mas quem quiser ter a ajuda do governo tem que ter essa contribuição. E essa contribuição vocês podem fazer ela não só estando trabalhando, vocês podem fazer ela por vocês mesmos. Às vezes vocês já querem contribuir com o INSS, vai lá, contribui como autônomo. Aí não tem um empregador. Tá bom? Depois conversem com os pais de vocês, se vocês quiserem. 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E para isso pediu a sua ajuda. Aí tá pedindo aqui, veio um quadro e você vai imaginar os valores. Eu coloquei esses valores, olha. Eu imaginei R$2 de leite, R$3 de ovos. A cenoura eu gastei 2 e o chocolate eu gastei R$5. Vamos pôr muito chocolate que é gostoso. Aí, supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido. Aí, vocês querem ajudar a mamãe, né, de vocês. Aí, a mamãe fez o bolo e vocês querem vender o bolo. Só que vocês vão vender o bolo mais caro, né? Vocês não vão vender pelo mesmo preço. Vocês querem ter uma quantia a mais, porque afinal de contas, vocês já gastaram com ele. Então, você quer ter um acréscimo na venda de 60% sobre o valor gasto. 60% sobre o valor gasto. E quanto que eu gastei? Basta eu somar aqui, ó. Eu gastei 5 com 5, 10, com 2, 12. Eu gastei R$12 para fazer esse bolo. E quero vender ele com lucro, com acréscimo de 60%. Então, vamos analisar agora? Então, vamos lá. Qual é o valor de venda do bolo? Eu vou vender o bolo com 60% a mais. Então, aqui, eu vou vender com 60 mais 60%.
Então, eu vou calcular 60% de 12. 60% de R$ 12, que é o custo do bolo. Vou simplificar aqui. Nós vamos fazer 6 vezes 12. 6 vezes 12 vai dar 72, dividido por 10. Então, vai dar 7,20. Então, em cada bolo que eu vender, eu vou ganhar quanto? R$ 7,20. Então, por quanto que eu vou vender o meu bolo? O bolo vai ser vendido por preço de venda. É o que custou, que é 12, mais o meu lucro, que é 7,20. Então, o meu preço de venda vai ser R$ 19,20 cada bolo. E o lucro? Qual o lucro obtido? Eu já calculei o lucro. O lucro é isso aqui, ó, os 60%. O lucro é igual a 60%, que vai ser igual a 7,20. E C? Qual será o valor da venda de 5 bolos? Se eu vender 5 bolos, cada bolo é R$19,20. Então, nós vamos fazer 5 vezes R$19,20. 19,20 vezes 5. 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 9 vezes 5, 45, com 46 vão 4. 5, 1 vezes 5, 5, com 4, 9. 2 casas depois da vírgula, R$96. Então, se eu vender 5 bolos, vai ser igual a quanto? R$96. É o total que eu vou receber pela venda do bolo. Então, aqui, quando vocês forem fazer, é aleatório. Eu coloquei como 60% e estipulei esses valores. Aí, vocês podem colocar, né? Pode perguntar aí no supermercado, fazer uma listinha e ver quanto que gasta. 5. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloysio Biondi. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés numa pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Ele vai estar morrendo, mas a temperatura do corpo dele vai estar em equilíbrio. É isso? Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Salário médio. Por quê? Poucos poderiam ganhar salários muito altos, enquanto a maioria vai receber salários muito baixos. Então, tem uma distorção, né? Muito grande aí se você fizer a média disso tudo. Sendo a média, essa distorção, encoberta pela média, é o que a gente fala de uma média falsa, quando você tem alguns salários que destacam ali. Então, olha só. Numa pequena empresa com 25 funcionários, aí você tem a tabela de distribuição de salários. Você tem 20 empregados com R$1.000, tá? 4 empregados com 5.000 e um empregado com 10.000. Então, olha só o pico aqui. Um empregado com 10.000 e 20 empregados com 1.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$10.000 possui um ganho superior à média salarial dos funcionários em. Então, ele quer saber qual que é o ganho em relação à média salarial. O ganho em porcentagem. Então, primeira coisa aqui, gente, vocês vão pensar o seguinte. Primeiro, nós vamos ter que calcular a média salarial. Então, nós vamos primeiramente calcular essa média salarial. Média salarial.
Para a gente calcular essa média salarial, nós iremos usar a média ponderada. Por que ponderada? Porque olha só, eu tenho 20 empregados com R$1.000, 4 empregados com 5.000 e 1 empregado com 10.000. Então, na média ponderada, nós vamos multiplicar os salários e somar pelo total de número de empregados. Então, nós já vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós vamos fazer, usando aqui a ponderada, nós vamos fazer 20 vezes 1.000, mais 4 vezes 5.000, vou pôr o xizinho aqui na multiplicação para não confundir, mais 1 empregado vezes 10.000. Tudo isso a gente divide agora pela quantidade de funcionários, que são 24 com mais 1, 25. Então, a média ponderada vai ficar 20.000 mais 20.000 mais 10.000. Tudo isso dividido por 25. 20 com 20, 40, com 10, 50.000. Dividido por 25. Então, a média ponderada, 50 dividido por 25, 2.000. Então, aqui, a média ponderada de a média dos 25 trabalhadores é R$2.000. Agora, vamos para o que o problema está pedindo. O que ele falou aqui? Se o funcionário ganha 10.000, ele vai possuir um ganho. O ganho é a diferença, não é o que ele recebe. É o valor da diferença entre a média dos trabalhadores e o que ele recebe. Tá? Então, qual que é o ganho desse trabalhador? O ganho dele, vai ser 10.000 menos 2.000. Então, ele tem um ganho de R$8.000. Esse R$8.000, em relação à média, vale quantos por cento? Então, olha só, R$8.000 em relação à média são quantos por cento? Nós vamos calcular isso aqui agora. Nós vamos usar uma regra de 3, tá? Então, usando a regra de 3, nós temos que, olha só, R$2.000 é a média de todo mundo. Então, é 100%. Se ele ganha R$8.000, quantos por cento que tem de variação aqui? Ele ganha muito mais, então a gente sabe que vai ser muito mais que 100%, isso vocês já podem garantir. Então, agora nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação em x, né? Massa multiplicar cruzado. 2.000 vezes x, 2.000x. 8.000 vezes 100. Aqui nós vamos simplificar. Nós vamos começar tudo multiplicando, então a gente pode simplificar aqui, tá? Vou simplificar aqui embaixo para vocês. Então, fica 8 800.000 dividido por 2.000. Então, agora a gente corta os zeros. Um em cima com um embaixo. 800 dividido por 2, 400%. Então, o ganho dele, essa pessoa que recebe R$10.000, ganha 400% a mais do que a média salarial. Ela ganha 400% a mais do que a média salarial. A minha média é quanto? 2.000. Aqui é a média.
O meu ganho é 8 mil. E 8 mil são quantos por cento a mais? Vai ser quanto? 400%. Tá? Então, com isso, a gente termina a correção da semana 1 do PET volume 5 do 7º ano. Quem tiver dúvida, vai na aula introdutória, tá? Eu vou fazer uma próxima aula agora referente à regra de 3. Eu acho interessante a gente trabalhar com a regra de 3, ok? Abraços e até a próxima.